Boa noite a todos, sejam todos aí bem-vindos à nossa transmissão, ao nosso estudo de hoje. Nós vamos aí continuar nosso estudo, estamos falando sobre a epístola a Filemon, como temos aprendido sobre a carta como epístola a Filemon, que Paulo escreveu, e hoje vamos dar continuidade aí ao que já vínhamos tratando nas últimas terças-feiras. A gente vai dar sequência aí ao nosso estudo. Sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz esteja em cada um de vocês, na vida de vocês, na casa, na família. E vamos lá, vamos orar? Vamos começar orando, pedindo a Deus que nos abençoe nesta noite. Pai, obrigado. Obrigado por hoje, obrigado por este dia que o Senhor nos deu, obrigado por essa noite, por esse momento que o Senhor nos proporciona de juntos estarmos nesse lugar, reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos, Deus, nessa noite, pedir que o Senhor nos abençoe com este estudo. Que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, fale às nossas vidas e esteja conosco. Fique à vontade para ministrar, pois queremos aprender do Senhor com o Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então sejam todos aí bem-vindos. Lembrando também que você pode nos acompanhar na nossa sala, no nosso sala virtual, aí no Meeting, e assim a gente vai conversando. Eu só vou mudar o meu microfone. Deixa eu desligar isso aqui, que a bateria dele está pouco. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Acho que agora vai. Agora vai. Isso é melhor. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui já não adianta mais. Não, o chiado que tava dando, irmãos, era do outro motivo. Não era por causa do microfone, não. Era por causa da sala virtual aqui que a gente tá. Eu acho que tá. Parece que tá indo travando ali. Mas tá bom. Bom, vamos lá. Na semana passada, o pastor Eliatan ele deu sequência aí ao estudo, né? Ao tema, ou melhor, apresentando os temas que a gente assim, né? A gente, todos nós, tanto vocês quanto nós levantamos alguns temas que encontramos na carta, na epístola, né? Lembrando sempre dessa diferença que a carta é algo pessoal e a epístola é um documento, né, para ser lido em público. E esse escrito de Paulo a Filemon, mais do que uma carta simples para Filemon, ele era também um documento para ser lido à igreja, em Colossos, ali para os irmãos colossenses também sabendo da situação. Por isso que ela recebe esse título de epístola e não simplesmente de uma carta. Então nós vimos nos encontros as ocasiões, né? A ocasião que levou Paulo a escrever a Filemon, que é sobre o retorno de Onésimo, o escravo fujão, como é conhecido popularmente, que certamente não, né? Provavelmente ele havia fugido de Colossos, de Filemon, para Roma, e lá ele acaba encontrando Paulo, se converte, e Paulo agora o manda de volta para Filemon, mas com uma série de recomendações. E aí nós levantamos alguns pontos, né? Foram levantados entre nós e entre os irmãos alguns temas que a gente encontra na Bíblia, né? Sobre o perdão, sobre o valor de uma vida ou de uma alma, o tema da reconciliação, da pacificação, da obediência e também da intercessão. E aí é sobre isso que a gente vai conversar esta noite, nesse momento. Sobre o valor de uma alma, o pastor Eliatan, na semana passada, já falou com os irmãos, né? O quanto vale uma alma, né? O quanto vale uma vida, que no Antigo Testamento, uma vida valia a vida de um animal, uma vida humana valia a vida de um animal.
Mas aí que no Novo Testamento agora entendemos, e a partir de então entendemos que o valor de uma vida é o valor de uma vida. Jesus morreu para que tivéssemos vida. Então o valor da nossa vida é a vida de Jesus. Também, juntamente com isso, foi falado a questão do perdão. Um tema muito interessante para a gente pensar sobre isso, para a gente refletir sobre o perdão, aonde o perdão não é algo que apenas, como é que eu posso dizer, que se busca, melhor, isso. Acho que isso é uma boa definição. O perdão não é algo que se busca no que diz respeito a não ser o perdão de Deus, né? Onde eu tenho que buscar perdão, e sim aonde eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que dar perdão. Eu tenho que perdoar. Mais do que eu buscar o perdão de alguém, é sim eu perdoar. A partir do momento em que eu perdoo, eu sou perdoado. Esse é o que Jesus nos ensina no modo de orar. É assim que Jesus nos fala no modo de orar. Assim como vocês perdoam as nossas dívidas, como nós perdoamos. Então esse é o papel do perdão. E aí hoje a gente vai falar, vamos tentar encerrar, espero que consigamos, falar sobre reconciliação, pacificação, obediência e intercessão. Note que os três primeiros, ou melhor, os três temas estão muito ligados. A questão do perdão, da reconciliação e da pacificação. Então a gente vai começar hoje sobre reconciliação. E aí sobre reconciliação eu queria ler dois textos com os irmãos. O primeiro é o de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 16 ou 18? Confirma aqui. Mas é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Isso mesmo. Vamos ler esse aí. E o outro vai estar em Romanos, também capítulo 5. Só que aí é outro versículo. Deixa eu até deixar o meu aberto aqui. É o Romanos 5. Qual que é o 5, gente? 11. Vamos lá. Enquanto isso, dá boa noite aqui para todo mundo que entrou, né? Boa noite aí o pessoal. A Graciane, a Josi, o Cizenando, a Neide, a Adriana, a Valéria que acabou de entrar. Boa noite aí a vocês que nos acompanham. E para o pessoal da sala aqui, boa noite, minha mãe. Benção. E também para o Pablo. Boa noite aí para vocês. Então vamos começar sobre reconciliação, falando sobre o tema da reconciliação presente em Filemão e aonde a gente encontra, né, esse tema e por que a gente encontra esse tema. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre reconciliação. Em 2 Coríntios, a segunda epístola também, né, como é conhecida, capítulo 5, no versículo 18, diz assim, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E também algo parecido, o versículo 11 de Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 11 diz assim: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A gente tem que entender esse papel da reconciliação, que é um ministério nosso. É isso que Paulo, ao escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, ele fala, olha, nós recebemos o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? A reconciliação presente que encontramos no texto de Filemão é essa reconciliação entre Filemão e Onésimo. Vamos pelo mais provável, de que Onésimo tinha fugido de Filemão, tinha escapado de Filemão. Não se sabe por quê, não se sabe se ele roubou, não se sabe se ele deu algum prejuízo para Filemão, mas ele fugiu de Filemão, provavelmente indo para Roma, e lá ele encontra Paulo. E agora Paulo quer reconciliar o relacionamento entre Onésimo e Filemão. Ele escreve a sua epístola, né? O seu documento, o seu escrito, escreve o seu escrito, mas para reconciliar esses dois. Porque
o que Onésimo fez foi fugir do seu senhor. E na época, né, da escravidão, de um lugar escravocrata, é complicado você permitir ou você abrigar um escravo, ainda mais sendo de um amigo, né, sendo de alguém conhecido, sabendo de todo o sistema da época. Então Paulo tentou reconciliar a vida ou o relacionamento de Onésimo e Filemon. E qual é o nosso ministério? O nosso ministério que recebemos de reconciliação é aquilo que Jesus fez, ou que melhor, que Deus nos fez através de Jesus Cristo. Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo. Nós que antes, nós que antes tínhamos a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, lembrando que esse antes dessa oportunidade é nós, humanidade, tá? Mais do que nós enquanto a pessoa, mas nós, num geral, a humanidade, tinha-se um relacionamento com Deus e esse relacionamento foi quebrado por culpa, não sei se culpa seria uma palavra que se encaixasse, mas quem rompeu esse relacionamento fomos nós, a humanidade, e agora Deus decidiu reconciliar de novo. Ele reconcilia através de Cristo. E a partir do momento em que ele se nos reconcilia com ele através de Cristo, ele nos dá também esse mesmo ministério, esse mesmo serviço que agora temos. Aonde agora nós temos que reconciliar a humanidade, os humanos, a humanidade com Deus novamente. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso serviço. Então eu queria que a gente pensasse, conversasse aqui, refletisse nesse ponto da reconciliação nossa, enquanto humanidade, com Cristo, ou com Deus. Nós hoje que fomos reconciliados, agora sim, as pessoas, nós de forma pessoal que fomos reconciliados com Cristo, devemos, pois é o nosso serviço, é o nosso ministério, engloba o nosso chamado, reconciliar as pessoas com Deus. Foi isso que Paulo escreveu, assim que Paulo escreveu aos Coríntios, e também lembrando desse versículo 11 do capítulo 5 de Romanos, que por meio, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação, ela não é feita, não deve ser promovida por mim mesmo. A reconciliação, ela é feita principalmente com Deus através de Cristo. A gente vai, como dizer, acho que um tema puxa o outro, que a gente pode tentar levar também para a obediência, mas ainda não vamos falar, mas só para a gente já ter isso em mente, a importância que é nós obedecermos, mas essa obediência a Deus é através de Jesus Cristo. Então essa reconciliação a Deus ou com Deus é através de Jesus Cristo. Não sou eu que me reconcilio por mim mesmo com Deus. É Deus, através do seu Filho ressurreto, né, morto na cruz, ressurreto, que me reconcilia com Ele. É uma reconciliação onde o meu movimento para essa reconciliação, ela se dá através de Cristo. Não sou eu por mim mesmo que me impulsiono para lá. É Cristo que me leva. É Cristo que me faz ir. É Cristo quem nos reconcilia com Deus. Se não for por Jesus Cristo, não adianta. E aí a gente vem num engano, talvez, ou uma coisa mal pensada, no questão dos sacrifícios. E talvez a gente de origem pentecostal, não vou falar neopentecostal, pois nós da casa de oração não somos, mas de origem pentecostal, a gente tem em mente que a gente sempre tem que fazer algo de sacrifício. Né? E aí a gente faz um jejum como sacrifício, a gente faz propósitos como sacrifícios para recebermos algo de Deus, para que Deus se agrade de nós, para que eu possa ter um melhor relacionamento com Deus. Enquanto Deus nos mostra que não preciso eu fazer sacrifício. O sacrifício foi feito. Essa reconciliação, esse relacionamento, ele não é restaurado por aquilo que eu faço. Ele é restaurado por aquilo que já foi feito. Já foi feito o sacrifício, já foi feito a reconciliação através de Cristo. Então aí eu queria que
deixar isso para a gente pensar, conversarmos, tanto aqui no chat no YouTube, como também lá na sala virtual, a gente conversar um pouquinho aí sobre essa reconciliação, a importância de nos reconciliarmos. E aí eu queria deixar aberto para o pessoal aqui do Google Meet, né, na sala está aberta a palavra, fiquem à vontade, só abrir os microfones, e também para cá do pessoal do YouTube, se quiser comentar alguma coisa no chat, que a reconciliação é essa. Deus nos reconciliou com Cristo. E agora nós temos esse dever de reconciliação, de reconciliarmos enquanto humanidade com Jesus Cristo, com Cristo. E é isso aí. A palavra está aberta para os irmãos. Fiquem à vontade nesse momento. Aí está aberto, gente. Pode falar. Beleza, Babrinho? Peraí, deixa eu só abrir seu microfone aqui pro pessoal do YouTube. Aí, pode falar. Já. Beleza, pode falar. Ei, Leni. Tá boa, Leni? Eu estava pensando aqui nas coisas que você estava falando e a gente percebe que a Bíblia nunca não tem, ou pelo menos eu não me lembro aqui agora de cabeça, um versículo que fala peça perdão. Mas a Bíblia o tempo todo fala perdoai. Se a gente for pegar essa ideia do Onésimo e do Filemon, o ofendido é aquele que tem que oferecer perdão e oferecer os braços da graça para o ofensor. Do mesmo modo que você disse aí acerca de Deus conosco. Não foi Deus quem nos ofendeu, então nós não temos que perdoar Deus em nada. Mas fomos nós quem ofendemos a Deus, mas ao mesmo tempo é Deus quem nos busca para nos perdoar. Então Deus, hora nenhuma, fala com a gente, peça perdão, mas ele fala o tempo todo, eu estou te perdoando. Eu estou te buscando, eu estou reconciliando. Isso mostra que a relação, ela nunca parte da gente mesmo, né? E a gente fica pensando aí no livro de Filemon, se existisse o Paulo, será que Filemon e Onésimo se reconciliariam? Talvez não, porque para nós, enquanto ofensor, o papel mais fácil e mais comum é nós fugirmos para longe daquele que nós ofendemos. Então a gente tenta uma vida longe dali, achando que nós vamos resolver os problemas ou que vamos empurrar a poeira para debaixo do tapete. E com Deus, muitas vezes, é assim também. A gente tenta empurrar debaixo do tapete as nossas ofensas, mas as ofensas que a gente faz a Deus, mas a gente é surpreendido com Deus o tempo todo, dizendo, independente da sua ofensa, eu já escolhi te perdoar. Eu já escolhi me reconciliar com você. E isso, a gente trazendo para dentro dessa linguagem aí mais pentecostalizada, igual você disse hoje, a gente percebe uma figura de um Deus completamente diferente dessa figura desse Deus raivoso, desse Deus irado, desse Deus que está esperando a gente dar um vacilinho na esquina, que ali a gente já vai ser levado para o inferno, e no inferno a gente não sai nunca mais. Pelo contrário, a gente vê Deus o tempo todo de braço estendido, dizendo para a gente, olha, o seu pecado, ele não fere só você, mas o seu pecado, ele te fere me afastando de você, mas eu estou aqui para te trazer de volta, para te trazer para perto de mim novamente. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito bonito, esse lado da misericórdia de Deus. Você falou um negócio interessante, né, sobre o perdão, que semana passada eu não estava presente, mas depois eu acompanhei, depois eu vi a transmissão, e quando eu estava vendo, eu lembrei de um versículo que eu li esses dias, na semana passada, que até abri ele aqui numa versão diferente, mas abri aqui, que é João 20, 23, que fala assim, ó, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Então a gente entende nesse versículo, a gente pode entender nesse versículo o quanto que a gente retém o perdão. E quando a gente retém o perdão, a gente não libera o perdão, a gente deixa tipo uma barragem. A gente impede com que o perdão flua.
Pense num rio fluindo e de repente tem uma barragem. O rio dá uma estagnada, dá uma parada e dá uma murchada depois, né? Dá aquela. Se você tiver a oportunidade de conhecer uma hidrelétrica, semana passada eu conheci a hidrelétrica de Itaipu, grande pra caramba. Então você vê que depois de Itaipu, depois da barragem, o rio não flui da mesma forma. Ali tem algo que impede. A mesma coisa do perdão. A gente tem a oportunidade de liberar o perdão, de fazer o perdão fluir. Né? E quando a gente não libera o perdão, que foi até algo que o pastor Cleoli também mencionou, né? De ficar com. Que a gente fica doente, e é bem isso mesmo, a gente fica com amargurado, a gente fica com rancor na nossa vida. E quando a gente não libera o perdão, eu ouvi essa frase uma vez, essa aí joia. É como se a gente tomasse um copo de veneno e querer que o outro morra. Sim. A gente tomar veneno, mas espera que o outro morra. E a gente deixa de liberar o perdão. E assim é a mesma coisa. E aí é aí que Deus vem nos ensinar que, meu querido, você já foi perdoado. Você já está perdoado. Apenas libere o perdão como deve ser. Ô Felipe, eu queria só estender um pouco essa reflexão e mostrar que também não tem como a gente fazer uma separação da relação eu e Deus e da relação eu e meu irmão. Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu estou muito bem com Deus, mas a gente está cheio de rastro lá atrás que a gente deixou. E eu ia falar cocô, mas não vou falar cocô, não. Vou falar caca, porque fica mais bonitinho. E a gente está com um monte de caquinha para trás aí que a gente fez. E a gente está dizendo aí para todo mundo, não, com Deus eu estou bem. Por quê? Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu congrego, porque eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Só que a gente não percebe que é João mesmo que vai dizer que o amor que eu tenho por Deus, ele deve ser manifesto na vida dos irmãos. E se eu disser que eu amo a Deus e eu não amo meu irmão, eu sou mentiroso. E naquela aquela parábola do credor lá incompassivo, né? Se Deus me perdoou, por que eu não posso perdoar o irmão que me ofendeu? Por que eu não posso caminhar em comunhão com alguém que me ofendeu, diante de tanta ofensa que eu faço para Deus, mas eu tenho a cara de pau de todo dia levantar e dizer que eu amo ele ainda? É bem isso. Esse relacionamento nosso, que às vezes a gente exclui o outro, né? É estranho da gente excluir o outro no nosso relacionamento com Deus. A gente esquece que para eu ter esse relacionamento com Deus, eu preciso do outro. Tanto que é por isso que a gente congrega. É por isso que a gente vive em uma congregação, em comunhão. A importância do outro para a minha vida, no meu relacionamento com Deus, é extremamente importante, é extremamente essencial. Eu não vivo eu e Deus. Eu devo viver eu, o outro, vocês, nós e Deus. É assim que a gente caminha. O Cizenando mandou aqui, ó, quando aprendemos a reconciliar, Deus nos dá o privilégio de encorajar outros a fazerem o mesmo. É isso mesmo, Cizenando. Assim como Deus nos encoraja, nós também encorajamos outros a viver essa reconciliação, esse relacionamento com Deus cada vez mais perto. Então, da reconciliação, é isso, gente. A gente ganhar tempo aqui para a gente ir para os outros temas. É a gente pensar nessa oportunidade que Deus, nesse serviço, lembrando que é um serviço. Se você tem na dúvida, assim, nossa, para que Deus me chamou? Qual que é o meu ministério? O seu ministério é o da reconciliação. Desse aí você não foge. Desse aí você não tem que ter dúvida. Esse você tem. Esse é o seu papel. Esse é o seu serviço. É o serviço da reconciliação. E junto com a reconciliação, para a gente pensar, é o da pacificação. É que é aquilo que Paulo faz. Paulo não só tenta reconciliar, ou não só reconcilia o relacionamento ali de Filemão com Onésimo e de tanto Filemão quanto de Onésimo com Deus. Ele também pacifica aquela situação. Ele escreve, ao escrever para Filemão, ele deixa claro, olha, meu querido, aquilo que ele te causou prejuízo, põe na minha conta. Põe na minha conta que eu resolvo. Não fica bravo com ele, não. Receba-o agora como irmão. Da mesma forma que você, como líder da igreja, você é responsável por esses irmãos, também seja responsável por Onésimo. Paulo ali foi o pacificador. Pacificou, trouxe paz para aquela situação.
E quando a gente pensa em pacificação, não tem como a gente não lembrar das bem-aventuranças. Mateus 5. Deixa eu só pegar qual que é o versículo, para eu não falar. 9. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, nós somos chamados filhos de Deus quando nós promovemos paz. Não é quando a gente promove intriga, fofoca, não é quando a gente está na igreja, não é quando a gente vai no culto domingo, não é quando a gente dá o dízimo, não é quando a gente ora, não é quando a gente faz jejum. A gente é chamado, note, o versículo fala, pois serão chamados filhos de Deus. A gente é chamado filho de Deus quando nós promovemos paz, quando nós levamos paz. E toda vez que a gente pensar em paz, até falei um pouquinho no domingo à noite sobre paz, porque paz não é eu me sentir bem apenas. Paz não é eu estar bem. Eu ser um pacificador é eu promover paz. É eu levar paz para a vida do outro, é eu levar paz para a casa do outro, é eu levar paz para a vida do outro. Não é só aquele cumprimento que a gente tem. Ei, irmão, a paz do Senhor. Não é só um cumprimento, a paz. A paz, ela vem para ficar, literalmente. A paz, ela vem para dar alívio, dar sossego, acalmar, resolver conflitos. Isso é ser pacificador. Isso é promover a paz. Só lembrando que Jesus ele dizia: a minha paz vos deixo, a minha paz eu vos dou. Né? Então, encontrar-se com Jesus era encontrar com a paz. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente só vai ser pacificador enquanto a gente tiver paz. E é interessante, Pablo, que você falou a questão que Jesus fala, né? A minha paz eu vos dou, né? A gente pensar na paz de Deus como um instrumento de equilíbrio. Vai falar de instrumento de julgamento, que o é, pois agora eu não lembro o texto, mas acho que eu sei que é Paulo também escrevendo, que a paz de Deus seja o árbitro, o juiz nos vossos corações. E aí a gente vê muita gente tomando decisão, falando assim, eu estou com paz no coração, então eu fiz isso. Não, eu estou com paz, estou em paz com Deus, eu fiz isso. Só que a paz de Deus, ela, enquanto esse árbitro nas nossas vidas, é aquele que promove paz com tudo. Porque pensa numa situação, eu quero fazer qualquer coisa, sei lá, eu quero comprar alguma coisa, vamos ver com dinheiro, que dinheiro é bom, o dinheiro é bom para tirar a paz. Eu quero me envolver, eu quero comprar algo para mim na minha casa, sem eu consultar a minha esposa, sem eu consultar a Lorena. Eu vou lá e compro. E aí, de repente, eu tô arrumando uma confusão danada, eu tô arrumando uma briga danada, mas eu viro pra Lorena e falo assim, não, eu tive paz para fazer isso, eu tive paz para comprar, sim. E aí, muitas vezes, eu não tô tendo esta paz, eu não tô deixando a paz ser o árbitro tomar a decisão, sou eu mesmo tomando. Porque quando a paz de Deus faz algo, a mesma paz que eu sinto, a minha esposa vai sentir, o seu cônjuge vai sentir, os seus filhos vão sentir, os seus pais vão sentir, todo mundo vai ficar em paz. Essa é a paz de Deus. Não é um bem-estar social. Não é eu estar em paz. Eu estar em paz com todos. Estava até conversando com o pastor Eliatan hoje, que às vezes a gente pensa assim, no versículo, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí a gente tenta sempre ter paz com o outro, porque senão a gente pensa, senão eu não vejo Deus. Só que o que me impede de ver Deus, ou o que me faz ver Deus, melhor dizendo, é a santificação. A paz com todos, como Jesus falando. Não, Paulo escrevendo aos mesmos romanos. Paulo escrevendo aos romanos, ele fala, se possível, tente paz com todos. Romanos... Hebreus, Felipe. Hebreus 12, 14. Não, Hebreus 12, 14 é o seguir a paz. Como é que é? Isso. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem um que, acho que é Paulo mesmo falando assim, se possível, tente paz com todos, mas é se possível. No que depender de você, tenha paz. Peraí que eu vou achar esse versículo. Bom que eu estou no computador aqui, é fácil.
Aqui, ó. Romanos 12. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, sim, eu tenho que viver em paz com todos, mas é se possível. Porque muitas vezes eu tento viver em paz com o Pablo, e aí eu tento agradar o Pablo, mas eu não tenho paz comigo mesmo. Eu tenho um conflito comigo mesmo por tentar sempre agradar o outro. Eu estava comentando hoje com o pastor Eliatan nessa conversa de paz, que eu ganhei um calendário, vou até pegar ele aqui, que hoje eu estou em casa. Eu ganhei um calendário no início do ano, e aí ele tem algumas frases de acordo com o mês. Né? E aí a frase de outubro, não sei se vai dar para os irmãos lerem ou verem. Cadê? Só que vai estar ao contrário aí. Deixa eu virar a câmera aqui rapidinho, já dá para ler. Aqui, ó. A frase de outubro é essa: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Do Lutero. Eu estava aqui um dia parado aqui, li essa frase ali, e aí fiquei pensando, né? Que hoje a moda é: você quer ser feliz ou ter razão? E aí todo mundo fala: não, eu prefiro ser feliz para não causar conflito, não ter nada e tal. Então eu prefiro ser feliz. Só que Lutero, nessa frase, ele vem nos mostrar que se a razão for a verdade, então eu preciso ter razão. E aí muitas vezes no nosso relacionamento, principalmente com aqueles que pensam diferente de nós, no que diz respeito ao evangelho, a Cristo, não estou falando no que diz respeito à religião, estou falando no que diz respeito a Cristo. Às vezes a gente não vou falar de impor, mas não falamos a verdade porque não quero conflito. Realmente eu tenho que buscar a paz. Mas Jesus Cristo, enquanto verdade, ela sempre tem que prevalecer. Ela não é uma possibilidade. Cristo não é uma possibilidade. A paz, sim. Cristo, não. E aí, às vezes, abrimos mão de Cristo para termos paz. Enquanto que o pacificador tem que fazer é reconciliar a paz e Cristo. É fazer com que a paz de Cristo esteja no lugar. Então, esse é o ponto sobre a gente pensar sobre sermos pacificadores. Somos pacificadores, devemos promover a paz para sermos chamados filhos de Deus, porém, temos que pensar sempre em Cristo. Paulo, ao promover a paz entre Onésimo e Filemão, entre Filemão e Onésimo, ele não abandona Cristo, ele não deixa Cristo de lado. Ele não simplesmente fala com Filemão assim: perdoa isso, deixa de ser besta. O cara tá aí voltando para você trabalhar e tal. Não, trate-o como irmão. Trate-o agora como um cristão. Uma pessoa como você que segue a Cristo. E vivam em paz. Então esse é o ponto para a gente pensar e conversar mais um pouquinho sobre pacificação, sobre sermos pacificadores. E aí fica aberto aí também pro pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube hoje tá quietinho, o que tá acontecendo? Mas tá aí, pra gente fazer uma reflexão sobre sermos pacificadores. Eu penso que não existe cristianismo sem paz. Uma pessoa que diz que é cristão sem paz, ela pode dizer que é tudo. Ela é crente, ela é batista, ela é assembleiana, ela é pentecostal, ela é tradicional, ela é ateu, à toa, ela é tudo, mas discípulo de Jesus. Oi, papo, caiu. Falhou. Ué. E uma das coisas que eu mais vi nesses anos de ministério que eu tenho, uma das coisas que eu mais presenciei foram pessoas opressas, dentro de relacionamentos abusivos, para preservarem a paz. Então, elas fazem o que o outro quer, falam o que o outro quer, e até mesmo dentro da igreja. Então, muitas pessoas dentro da igreja, para preservar a paz, encobrem
vários erros, porque dizem, eu não posso ir contra, eu não posso ser rebelde. Isso tem nada a ver com rebeldia. Nós estamos falando de verdade, nós estamos falando de andar na verdade, nós estamos falando de paz e nós estamos falando de pacificação. E uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia, e você participa de conselho de pastores, e você sabe muito bem o que é isso, é pastor que não conversa com pastor. E é triste isso, porque eu não consigo entender. Eu me lembro, quando eu pastoreava no Riacho, eu estava num conselho de pastor, uma pessoa chegou para mim e me perguntou se na minha igreja tinha irmãos da igreja dele. Tá indo irmãos da falhou de igreja no culto da sua igreja lá no domingo? Aí eu lembro que eu falei, cara, ainda bem que eles estão indo lá na igreja. Alô, oi, deu pra ver? Deu. Deu pra ouvir? Deu. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Aí eu lembro que eu falei com o cara assim, olha, eles estão indo. Eu falei, eles estão indo à igreja. Agora, se é da sua igreja, eu não sei, porque eu não conheço os membros da sua igreja. Mas da minha igreja, eu sei que tem uns 5 lá na sua igreja, você nunca me falou nada. Então, tá tudo de boa. Vem aqui, vai lá e tá tudo certo, a gente é irmão. Então, é isso que eu não consigo entender. O porquê que eu sou do Felipe, eu sou da Leni. De Jesus, a gente é irmão, e como irmão vamos abraçar, vamos celebrar, vamos sorrir, vamos levantar um ao outro, o seu sucesso é o meu sucesso, a sua dor é a minha dor, e isso é igreja, isso é pacificação, isso é trazer conforto um ao outro. Eu acho que a gente precisa disso na igreja hoje em dia. Não, a gente vê muito disso. O triste é quando a gente às vezes encontra isso até dentro da própria igreja, né? Bom, pelo menos eu não sei, mas não sei na nossa igreja, na Casa de Oração em Contagem, mas eu sei que em outras igrejas acontece isso. Da pessoa falar assim, não, eu sou do pastor, eu sou membro da igreja, mas meu pastor é o fulano, meu pastor é o ciclano. Mas meu pastor é o pastor de jovens. Meu pastor a pastora é a líder das mulheres. Não, a gente fica segmentado dentro de um a gente fica segmentado dentro de um segmento. A gente já fica dividido ali dentro mesmo, nessas divisões, no lugar. E aí se um fala do outro, já quer ofender, já quer partir para a briga. E a gente tem que lembrar, eu lembro lendo Romanos esse ano que me chamou a atenção, Paulo escrevendo aos Romanos sempre assim, tanto a judeus quanto a gregos, quanto a romanos, né, quanto aos bárbaros. E a gente pensar que na igreja em Roma, como já era aquela multidão de gente, né, uma cidade cosmopolita, apesar de ainda não ter esse conceito, a igreja em Roma também era dessa forma. E ali tinha de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gente. E Paulo falando, olha, vocês são só. Aqui não tem isso. Não importa se você é grego, se você é bárbaro. Aqui a gente é um só. Aqui a gente vive em paz. Nessa confusão de gente, a gente vive em paz. Então isso é sermos pacificadores. É isso aí. Bom, de paz ninguém falou nada no YouTube, eu vou seguindo. Então vamos lá. Outro tema que a gente encontra é o tema da obediência. E é o que quando Paulo escrevendo a Filemão, no versículo 21, está lá. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Toda vez que a gente pensa em obediência, normalmente pensamos naquele versículo de 1 Samuel 15, né? É melhor é melhor obedecer do que sacrificar. E a gente parece que a gente esquece que o obedecer é melhor que sacrificar, e muitas vezes a gente não sabe direito a quem obedecer.
E a gente encontra isso muito, somente no nosso contexto dentro de igreja, essa dificuldade não em obedecer apenas, mas o como obedecer e muitas vezes o a quem obedecer. Por que o a quem obedecer? Porque às vezes obedecemos muito bem aos nossos líderes, obedecemos e entendam, espero que entendam o que eu vou dizer, senão eu digo mais detalhado. Obedecemos muitas vezes a Bíblia, mas não obedecemos a Deus. Sei que ficou meio estranho, mas muitas vezes a gente obedece a Bíblia, mas a gente não obedece a Deus. A gente lê na Bíblia algo, dá um exemplo de alguma lei e quer fazer com que aquela lei se cumpra, só que, assim como os fariseus, a gente esquece do espírito da lei. A gente muitas vezes esquece da graça e quer obedecer à Bíblia a qualquer custo. Obedecer literalmente à Bíblia. Faltando se lá está escrito, é melhor entrar sem um olho no reino de Deus do que com os 2 olhos mais impuros. E aí a gente quer arrancar o nosso olho. E esquecemos do contexto. Esquecemos de analisar aquilo que o ensino bíblico. Um dos grandes fatores que às vezes isso contribui é o que nós hoje encontramos a definição não, né? O conceito da livre interpretação da Bíblia. E ainda jogamos essa culpa para Lutero, falando, Lutero fez com que tivéssemos agora a livre interpretação da Bíblia. Não, Lutero não mandou isso. Interpretar a Bíblia tem hermenêutica. Tem-se todo um trabalho de interpretação bíblica. Não é eu ler um versículo e agora é assim e pronto. Tem todo um trabalho em cima disso. O que Lutero fez foi fazer com que a língua chegasse ao povo. Mas não que todo mundo tivesse a sua interpretação. Não era um anarquismo que Lutero colocou dentro da igreja. Cada um vive da sua forma. Lutero apenas quis disponibilizar a Bíblia para o povo. Que o povo tivesse acesso à Bíblia. Mas a interpretação, e não é que a interpretação também fique restrita a um grupo de pastores, a um grupo de líderes. Mas, para se fazer uma interpretação bíblica, eu preciso saber como fazer. Não é o que eu acho. Não é eu pegar um versículo e eu acho isso. Eu preciso entender o contexto, eu preciso entender o motivo, eu preciso entender seu contexto histórico, seu contexto literário, se eu preciso entender o momento que estava sendo vivido naquilo ali. Preciso entender essas coisas para interpretar a Bíblia. E aí muitas vezes nessa falta de interpretação ou nessa livre interpretação, a gente obedece muitas vezes a Bíblia, mas não obedecemos a Deus. Obedecemos muitas vezes aos líderes nossos religiosos, mas não obedecemos a Deus. E achamos que estamos obedecendo a Deus. Mas nos falta o entendimento da obediência. Aonde se obedecer é melhor do que sacrificar, muitas vezes nós estamos sacrificando e pouco obedecendo. Então, esse é o ponto da obediência. Essa é a importância da obediência. E note que a obediência que Paulo pede a Filemon não é aquela obediência de Paulo presente. Paulo está em Roma. Filemon está em Colossos. São quilômetros de distância. E Paulo fala assim, Filemon, eu sei que você vai me obedecer. E você ainda vai fazer ainda mais do que eu estou te pedindo, porque eu te conheço. E provavelmente Filemon obedeceu. Não é uma obediência de presença. É uma obediência sabendo quem é a autoridade, quem tem autoridade sobre a situação, quem tem autoridade sobre o momento. E Filemon provavelmente assim o entendeu. E como eu aprendi há uns anos atrás, Filemon fez mais que o combinado. Pelo menos é o que Paulo coloca. Creio, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Filemon fez mais do que o combinado. E fazermos mais que o combinado não é uma desobediência. Fazermos mais do que o combinado é que entendemos como obedecer. Eu sempre conto essa história de fazer mais que o combinado, que quando eu aprendi isso, né, na época que eu estava aprendendo isso, a minha irmã, a gente ainda era os dois solteiros,
eu já trabalhava na igreja, que ficava 1,5 km da minha casa, e minha irmã, morando aqui em Contagem, minha irmã trabalhava no bairro Havaí, em Belo Horizonte. Então, um dia ela acordou atrasado, perdeu o horário e pediu para eu levá-la até o Cefete, até a Gameleira, que dali ela pegava um ônibus. E aí eu fui levando ela até a Gameleira. Na hora que chegou perto da Gameleira, eu lembrei, olha, faça mais que o combinado. Aí no lugar de deixar ela na Gameleira, eu levei ela até o serviço dela. E aí eu pude constatar se eu tivesse deixado ela na Gameleira, já estaria satisfeita. Mas ela ficou mais do que satisfeita porque eu fiz mais que o combinado. E às vezes a gente precisa aprender a fazer mais que o combinado. A gente precisa aprender a surpreender, principalmente Deus, na obediência. Deus Deus pede de nós obediência. E a gente tem a oportunidade de surpreendê-lo. Se é que é possível. Quando fazemos mais que o combinado com ele. Assim como Filemon fez a Paulo. Então esse aí é um pouquinho para a gente agora ressaltar umas reflexões sobre a obediência. Tá aberto aí. O pessoal tá quietinho aqui no YouTube, gente. O que tá acontecendo com vocês? Tá aberto aí. A gente tem uma coisinha pequenininha dentro de nós, mas que de vez em quando ela cresce. Eu acho que ela fica meio agigantada e ela tem essa mania de vez em quando, que é o nosso ego. E esse ego, ele costuma levar a gente por buracos enormes por causa disso, e a gente acha que por causa dele a gente não tem que obedecer nada, não tem que obedecer ninguém. É totalmente autônomo em todas as nossas decisões. E é o perigo de querer se andar sozinho. Né? E a gente começa a querer criar a nossa doutrina, querer criar as nossas formas, os nossos meios, os nossos modos. A gente começa a querer reinventar a roda, uma coisa que todo mundo já sabe, mas a gente está dizendo fui eu que inventei. E a gente tem um orgulho enorme de patentear aquilo que todo mundo já faz no mundo inteiro, mas a gente bate no peito dizendo é invenção minha, e ai de quem disser que não é. Então a gente tem esse orgulho idiota dentro de nós. Eu fico pensando, sabe, quantas vezes esse ego já gritou dentro de mim que fez eu tomar decisões tão bobas. Já briguei com gente por causa de ego, já discuti com gente por causa de ego, já discuti teologia por causa de ego, já discuti Bíblia por causa de ego, e às vezes eu paro assim, e quando eu desço, depois de uma discussão dessa, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Que burrada é essa que eu fiz? Que bobagem é essa? Esses dias eu estava indo com um serralheiro lá para minha casa, lá onde eu construí, onde eu mudei, e o cara começou a me querer pregar para mim dentro do carro, e ele começou a me ensinar a Bíblia, só que ele estava falando um monte de bobagem da Bíblia. Só que eu achei legal o jeito dele falar, com a simplicidade dele, as bobagens, ele tá até bonitinho. E eu fui deixar ele falar, e eu falei, poxa, que legal, cara, nossa, não sabia que você gostava tanto de Bíblia assim, não. E eu fui deixando, e ele falou as bobagens dele, foi embora, todo feliz, porque ele me evangelizou naquele dia. E eu fui embora feliz também, porque eu pude ter evangelizado. Então, eu acho que a gente precisa um pouco deixar esse ego de lado, sabe? E às vezes Deus nos manda a gente fazer tanta coisa, Deus nos manda a gente ir lá, pedir perdão para alguém, vamos lá, vamos pedir. Deus nos manda perdoar alguém, vamos perdoar. Deus manda a gente andar uma milha com alguém, vamos andar, não tem problema. Eu, às vezes, ouço alguém dizer assim, pá, fulano não gosta de você. Eu falo, poxa, que triste, eu gosto dele. Mas se ele não gosta de mim, paciência. Eu acho que é ele que está perdendo, então tá bom. Mas isso não vai mudar o que eu sinto por ele não gostar de mim. Mas no passado, não. No passado eu brigava. Quando alguém fala, fulano não gosta de você, mas fulano também fez isso, aquilo, outro. Há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa procurou meu pai e disse, poxa, eu fiquei sabendo que o Pablo separou da Ana Paula e tal. E meu pai falou, é mesmo? Separou? Aí o cara falou, porque eu estava no culto ontem à noite e o pastor estava pregando, falou o nome do pastor, ele estava pregando sobre pastores caídos.
e pastores que tiveram ministério, que hoje separaram e tal, e ele citou o Pablo, e eu fiquei muito triste em saber que o Pablo caiu, e que o Pablo hoje é separado, que não sei o quê. Meu pai falou, poxa, eu também estou triste, porque eu estou sabendo dessa notícia agora, porque até hoje de manhã ele estava casado, mas então eu vou até ligar para ele para saber o que aconteceu. Então, antigamente eu fico pensando, o povo gasta tanto tempo inventando tanta história, mas deixa inventar, faz bem para quem quer inventar. Eu acho que a gente tem que ser obediente ao que Deus chamou a gente, e pronto, é o que você falou. Deus quer a gente obedecendo, vamos obedecer, então vamos seguir a vida em obediência e pronto. Pai, mas disso aí, fi, que mais tem a gente que fala. Mas da obediência é pra gente pensar nesse ponto. Que eu acho o que eu mais encontro hoje no nosso meio é essa dificuldade. Não vou falar nessa dificuldade de obedecer, mas é nesse ponto de a quem obedecer e como obedecer. Porque se a gente for analisar muitas coisas que encontramos hoje de líderes, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, sejam eles líderes em qualquer nível, qualquer estilo, sei lá, local de liderança. E se a gente for comparar com Deus, a quem nós devemos total obediência, a gente entra em parafuso, entra em conflito. Só que muitas vezes a gente coloca um líder como Deus. Até por... Não vou nem culpar o líder totalmente, mas muitas vezes por culpa nossa, porque a gente não conhece Deus. A gente não sabe quem é Deus direito. E aí assim a gente acaba não obedecendo como deveríamos obedecer, ou obedecendo da forma que deveria obedecer. Então esse é um ponto que a gente encontramos. Outro tema que levantamos, obediência, para a gente pensar. Não só nessa obediência de Filemão a Paulo, que é importante, e como eu disse, fazendo mais que o combinado, mas também na nossa obediência do nosso dia a dia, da nossa caminhada, a como obedecemos, a quem obedecemos, a gente saber por que a gente obedece. Né? E por último, irmãos, para a gente encerrar, é a intercessão. Paulo intercedendo por Onésimo a Filemão. E por mais que a gente sempre coloque a intercessão, né, na oração, o que interceder é orar, né? Na verdade, o interceder é você intervir, é você colocar no lugar do outro, entre a causa e o outro, você está ali no meio. Isso é você interceder. Isso é você interceder em oração, é quando você pega a causa de uma pessoa, pega um motivo de oração de uma pessoa e você ora por aquilo. Você está intercedendo por aquilo. No caso aqui de Paulo, ele intercedeu no relacionamento entre Filemão e Onésimo, ele entrou no meio para gerar paz. Interessante que a gente pensar, ele intercedeu para reconciliar esse relacionamento, gerando paz entre eles. Então isso é interceder. Isso é a gente pensar na nossa intercessão, não só nessa nossa intercessão de oração, mas na nossa intercessão de prática. Quantos no nosso meio a gente não sabe que de repente de pessoas que estão brigadas, não conversam, não chegam para o outro, aí falam que um está separado do outro, como o Pablo dizia aí, mas a gente não tem coragem de interceder. Muitas vezes, nesse caso, ainda bem que essa pessoa procurou o pai do Pablo. Mas e quantos conversam por aí, saem conversando por aí e pouco menos se encontram intercessor? Alguém para falar assim, vamos parar com isso aqui e vamos resolver? Vamos entrar no meio desse negócio? Vamos resolver essa situação? Então isso é interceder. Isso é para a gente pensar na nossa vida de intercessão. Mais do que essa vida de orar pelo outro, mas fazer algo. Porque às vezes a gente sabe que o que precisa é de uma prática. A gente precisa de mostrar como intercedemos. Paulo mostrou. Paulo poderia ter falado com Onésimo, vai lá para Filemão que eu estou aqui orando por você. Imagina, Onésimo ia cagando nas calças. Chegava lá e sabia, poxa, mas eu fiz isso com o meu Senhor. Como é que eu agora falo algo? Como é que agora eu me apresento? Mas interceder é isso. Você se colocar
no lugar do outro, não só na oração, mas também com prática. O pastor Cleoni mandou aqui, sobre a obediência, né? O grande problema nosso é achar que só nós sabemos quando não sabemos nada. Porque o que sabemos aprendemos com alguém. E como o Pablo disse, precisamos continuar ouvindo até quando achamos que quem fala não sabe nada. Precisamos ouvir porque vamos aprender alguma coisa. Então é isso aí sobre orar. Então sobre intercessão é isso. Sobre intercessão é disso da gente colocar no lugar do ou. E a pessoa teve acesso. Mas tá bom. Então é isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa também sobre intercessão, agora só no YouTube, fique à vontade. Pode falar conosco aqui. Lembrando dessa intercessão, aonde nós devemos sempre aprender a interceder com a nossa vida. É isso aí, gente. Alguém tem algo a falar aqui no YouTube? Que aqui a gente já... Não? Nada? Então é isso aí. Essa é a carta, a epístola a Filemon, aonde vemos os temas que a gente ressaltou, né? O valor de uma vida, o perdão, a reconciliação, sermos pacificadores, obediência e intercessão. Então encontramos esses 6 temas aí, claro que encontramos outros mais, mas esses 6 temas de importância na epístola a Filemon. É isso aí, pessoal. No mais, que Deus os abençoe. Queria orar para a gente encerrar, né? Como a gente está encerrando um estudo, semana que vem a gente vem com um estudo novo. E orar para a gente, como a gente está fechando esse ciclo, a gente fechar ele em oração. E aí a gente dá os avisos finais. Pai, obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento. Obrigado por nos ensinar com Filemon, ou através de Filemon, através de Onésimo, através de Paulo. Essa oportunidade que recebemos do Senhor de aprendermos com o Senhor. Esse é o nosso principal motivo e motivação de ensino. Que o Senhor nos faça viver desta forma. Que ao ressaltarmos esses temas, que possamos colocá-los em prática. Saber o valor de uma vida, saber o quanto devemos perdoar, liberar perdão, como é necessário nós fazermos o nosso serviço de reconciliação, sermos pacificadores, transmitirmos cada vez mais paz, obedecendo a Ti, Pai, intercedendo uns pelos outros. Que o Senhor assim nos abençoe e conduza as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, pessoal aqui de ICO, da ICO, Teoflotone, TO, acho que é. Deus abençoe sempre sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém, irmãos. Muito obrigado. E no mais é isso, irmãos. Amanhã, às 20 horas, nosso culto de louvor, de adoração a Deus. Na quinta-feira, o compartilhando com a missionária Valesca. No sábado, às 17 horas, o culto infantil. E no domingo, no sábado, o culto infantil às 17 horas. O culto da mocidade às 19h30 e os nossos cultos de domingo às 10 e às 18 horas. Lembrando que os cultos de sábado à noite e os de domingo eles são presenciais e contamos com a presença de vocês. Deus abençoe a todos. Amém aí, que Deus continue nos abençoando. Uma boa noite a todos, um forte abraço e que o Senhor nos abençoe cada vez mais. E assim, nos encontramos aqui semana que vem com um novo estudo para juntos aprendermos com o Senhor. Deus abençoe a todos. Abração, gente. Tchau, tchau.